Vamos lá, pessoal. Neste bloco, isto é, nos próximos blocos, nós iremos trabalhar com redação oficial, também conhecido o assunto como correspondência oficial. Tiago, é o quê? Redação oficial. A gente tem que produzir um texto, é? Não, geralmente, né, em 99% das provas, você não vai precisar produzir nenhum texto, né? Você vai precisar identificar em uma questão, muitas vezes, qual o tipo de texto, qual o tipo de correspondência oficial foi colocada ali para você. Qual redação oficial foi colocada ali para você. Como assim, Tiago? Bom, a gente vai trabalhar com ofício, ata, memorando, aviso, requerimento, né, que são aí as correspondências oficiais. Daremos um foco, né, ao padrão ofício, chamado padrão ofício. Dentro desse padrão ofício nós temos 3 documentos, isto é, o próprio ofício, o memorando e o aviso, né? Vamos ver como funciona isso no processo de correspondência oficial. Então vamos lá, o conteúdo não é curto, né? São vários detalhes, eu quero que você fique bastante atento a essa aula e principalmente eu quero que você destaque tudo que tiver de destacar, certo? Então para aí o vídeo, no momento em que você achar que deve escrever, colocar no caderno, coloca de várias cores. Se eu coloquei aqui no slide com mais de uma cor, faz dessa forma no teu caderno. É importante para que você assimile com maior facilidade esse conteúdo. Tudo bem? Então, lembra, não basta assistir às aulas que estão sendo ministradas aqui no nosso curso, certo? Não basta assistir a essas aulas. Você tem que estudar fazendo resumo, anotando no teu caderno, fazendo mais exercícios do que nós iremos fazer aqui, então você não pode parar, né? Só assistir a aula não leva você a lugar algum, né? A aula é um suporte para que te oriente, né? Para que você siga o caminho. É como se você estivesse perdido no meio do caminho e eu desse o norte, mas se você não caminhar, você não chega ao lugar aonde... Tiago, como é que faz para chegar a Caruaru? Eu digo, olha, pega aqui a BR-232 e vai direto, certo? Sim, tudo bem, você sabe como chegar a Caruaru, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Mas e se você não sair do lugar? Ficar parado? Não vai chegar a Caruaru. Entenda, é isso que você tem que ter na cabeça. Se você não tiver isso na cabeça, não vai conseguir a tão desejada nomeação naquele concurso dos seus sonhos. Tudo bem? É isso aí. Pra frente, concurseiro. Vamos lá, né? Então, redação oficial é o nosso assunto. Vamos lá, vamos ver. Temos aí a definição de correspondência oficial, que é assim, olha, correspondência oficial é a comunicação que se estabelece oficialmente entre expedidor e receptor, sendo ao menos um deles representante de algum órgão da administração pública. Então entende comigo. Vamos dizer que eu trabalho no TJ, certo? Tribunal de Justiça. E aí eu quero enviar uma correspondência oficial a um particular. Eu posso fazer isso? Posso, né? É chamada de correspondência oficial? Sim, porque na verdade eu tenho que ter um dos, né, ou receptor, ou emissor-receptor, fazendo parte de algum órgão da administração pública. Então, se eu trabalho no TJ e eu mando uma correspondência oficial em nome do TJ para um particular, isso é uma correspondência oficial. Da mesma forma, um particular enviando uma correspondência oficial, sei lá, um requerimento, para um órgão público, né? Então, isso é também correspondência oficial. Claro, se eu trabalho no TJ, eu posso enviar um documento, um ofício, por exemplo, do TJ, né, em nome do TJ, para o TRT, por exemplo. Isso é possível, né? Então, basta que ou emissor-receptor pertença a um órgão da administração pública para que eu diga que o texto é uma correspondência oficial.
Tudo bem? Beleza, vamos continuar, vamos lá. Quanto ao seu trânsito, a correspondência oficial pode ser, olha, na verdade, a correspondência oficial ela pode ser interna e pode ser externa, certo? O que é uma correspondência oficial interna? É aquela que se estabelece de uma unidade para outra do mesmo órgão administrativo. Exemplo, fácil para a gente entender. Imagina que eu trabalho no Corpo de Bombeiros, né? Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros em uma grande cidade, por exemplo, como Recife, não tem apenas uma sede. Imagina que eu trabalho em uma sede do Corpo de Bombeiros e eu enviei um documento para outra sede, para outra unidade do Corpo de Bombeiros que pertence ao Recife, né? E aí, Tiago, essa é uma correspondência interna. Ah, Tiago, mas uma unidade fica na zona norte do Recife e a outra unidade fica na zona sul do Recife. São unidades muito distantes, não é uma comunicação externa? Não, não é uma comunicação externa, porque eu estou enviando de um órgão, do mesmo órgão, para o mesmo órgão. Isto é, de uma unidade de um órgão para uma unidade do mesmo órgão, né, público. Então, eu considero como correspondência interna. Tudo bem? Então vamos ver a definição? Olha só. Interna, a que mantém entre si diversas autoridades, bem como seus respectivos subordinados, no âmbito de determinado órgão administrativo sobre qualquer assunto de serviço. Tudo bem? E externa, Tiago? Bom, tá aí a definição de externa, a que se efetua entre a autoridade geral e outra autoridade da administração local e as demais autoridades, fora do âmbito de sua atuação. Isto é, eu trabalho no TJ, vou enviar um ofício para o TRT. Bom, são órgãos públicos diferentes. Se são órgãos públicos diferentes, eu tenho uma comunicação externa. Tudo bem? Olha, engraçado. Sempre que eu falo de redação oficial, lembrando, essa aula está sendo baseada no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, certo? Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Nesse manual, o ofício, ele não é uma correspondência interna, é uma correspondência externa. Mas olha, sempre que eu dou essa aula, alguns alunos que trabalham em órgãos públicos dizem: ah, Tiago, mas engraçado, eu envio de uma unidade para outra no mesmo órgão um ofício. Sei lá, eu trabalho no TRT e de uma sessão para outra eu envio um ofício. Não é ofício. Ofício é comunicação externa, não pode ser dentro do mesmo órgão administrativo, que aí é comunicação interna, não pode. Mas isso é comum no dia a dia, né? É uma prática comum aí dos órgãos públicos utilizar ofício internamente. Isso não é possível para o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Então tem que ter cuidado com isso. Vamos lá, continuando. Então, na correspondência oficial, não se leva em consideração o estilo, isto é, a maneira própria, individual de expressar e pensar do redator, mas se obedece a regras que, norteando a comunicação oficial, a torna correta, coerente, clara, concisa, simples, objetiva. Isto é, uma comunicação oficial, um texto de comunicação oficial, ele tem que ser claro. Isto é, você não pode utilizar palavras rebuscadas. Eita, Tiago, mas espera aí, eu trabalho num órgão público em que o juiz utiliza uma linguagem bem rebuscada, própria do juridiquês, é aquele juridiquês rebuscado. Não pode, não. Olha, para a regra do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, não pode. Porque um texto de comunicação oficial, ele tem que ser claro. Ah, Tiago, mas ele enviou foi de um juiz para um advogado. Então eles não têm uma mesma linguagem? Mas olha, entenda. O Manual de Redação Oficial não coloca exceções. Ele diz que tem que ser claro. Claro, isto é, acessível para qualquer leitor. Qualquer pessoa que vá ler aquele texto consiga entender o texto, sem rebuscamento, sem jargões, sem o juridiquês, né? Então tem que ser clara, concisa, isto é, você não pode falar e dizer pouca coisa, isto é, você tem que utilizar poucas palavras para dizer aquilo que você quer. Tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser concisa, tem que ser correta, porque tem que seguir as normas
de língua portuguesa, então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem que ser simples, né? Tem que ser coerente, isto é, o que é coerente? Do início ao final, ter sentido, fazer sentido o texto. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo ponto. Bom, esse é um ponto, eu já começo tratando sobre isso, importantíssimo. Olha só, digníssimo, muito digno e ilustríssimo não são adjetivos que possam ser usados mais como formas de tratamento. Isto é, o Manual de Redação Oficial da Presidência aboliu digníssimo, muito digno e ilustríssimo em correspondências oficiais. Eita, Tiago, eu ainda uso, olha. Pois não use, porque o manual não permite isso, né? Tiago, ilustríssimo era um elemento utilizado para quem? Bom, era utilizado para pessoas que não tinham um pronome de tratamento específico, né? Mas eram pessoas que eu tinha que tratar de maneira cerimoniosa. Olha, ilustríssimo é um adjetivo relacionado ao pronome de tratamento Vossa Senhoria. Vossa Senhoria. E aí, quando é que eu utilizo o pronome de tratamento Vossa Senhoria? Quando eu quero fazer referência a pessoas que não têm um pronome de tratamento específico, mas eu preciso tratar aquela pessoa de maneira cerimoniosa. Imagina, eu, Tiago, vou enviar um documento para o diretor de uma multinacional. Veja, o diretor de uma multinacional é uma pessoa igual a mim. Ela não tem nenhum cargo específico, né? Quer dizer, fora dali da empresa. Fora da empresa ela não tem um cargo, ela não é um deputado, não é um vereador, né? Não é um presidente. Isto é uma pessoa comum. Só que na empresa ela ocupa um alto cargo, é o diretor da multinacional. Então não posso tratá-lo de maneira qualquer, né? De qualquer maneira, isto é, não posso tratá-lo utilizando o pronome tu, não posso tratá-lo utilizando o pronome você. Eu vou tratá-lo utilizando Vossa Senhoria, né? Isto é um tratamento cerimonioso. E aí, claro, quando nós utilizávamos Vossa Senhoria durante o texto, no corpo do texto, né? Ou no vocativo do texto, se iniciava assim, olha, ilustríssimo senhor fulaninho de tal. Hoje esse ilustríssimo não aparece mais, você começa dizendo senhor fulaninho de tal. Somente senhor, tudo bem? Então isso está abolido das correspondências oficiais. O outro detalhe é o seguinte, doutor e professor não são pronomes de tratamento. Então você não pode utilizar doutor para qualquer pessoa, não pode utilizar professor para qualquer pessoa. Ah, Tiago, advogado é doutor, né? Não, advogado não é doutor. Ah, mas ele quer ser chamado de doutor. Certo, tá bom, mas não é doutor. Entenda, eu estou levando em conta o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Advogado não é doutor, né? Médico não é doutor, né? Engenheiro não é doutor. Então você ouve bastante as pessoas chamando o advogado de doutor, um médico de doutor, né? E engenheiro também de doutor. Só serão chamados de doutores, segundo o Manual da Presidência da República, aquelas pessoas que têm doutorado. Tem doutorado? Vai ser chamado de doutor. Não tem? Então não é doutor, é senhor. Você é um senhor, né? O médico é um senhor fulaninho e tal, né? Isto é, se eu vou escrever para um médico uma correspondência oficial, não posso tratá-lo como doutor, e sim como senhor fulaninho e tal. Ah, Tiago, mas e juiz? Juiz de direito, não é juiz de futebol não, viu? Pelo amor de Deus. Olha, juiz de direito. Veja, esse é o único que mesmo não tendo doutorado, se não tiver doutorado, poderá ser chamado de doutor. Então entenda, o título doutor é um título acadêmico para quem fez doutorado e a única exceção é para juiz de direito que vai ser chamado de doutor, que deve ser chamado de doutor, certo? E professor, Tiago? Professor só pode ser chamado de professor quem tem licenciatura. Então eu sou professor, eu devo ser chamado de professor, porque eu tenho licenciatura. Esse é um título meu, é um título acadêmico, certo? Ah, Tiago, e o jogador de futebol que chama o técnico de professor, né? Então eu sou chamado de professor porque eu tenho licenciatura, mas e o técnico de futebol?
Se ele tiver licenciatura, ótimo, né? Aí ele é chamado de professor. E se ele não tem licenciatura? Se é um ex-jogador de futebol que saiu ali, terminou a carreira como jogador e foi contratado como técnico, mas nunca fez uma licenciatura na área de educação física, ele não vai ser chamado de professor. Ele não deveria ser chamado. Mas os jogadores chamam, não, eu falei com o professor e o professor disse que eu vou ficar como meia, não sei o que, à direita, parará. Olha, entenda, não é professor, entenda. Professor é quem tem licenciatura. Tudo bem? Beleza? Então, observa. Eu tenho aqui errado, veja, eu não posso aplicar. Não posso aplicar. Doutor, observa no slide. Doutor superintendente fulano de tal. Magnífico professor reitor Beltrano. Tiago, o que é que há de errado aí? Veja, vamos dizer que esse fulano de tal que eu coloquei no slide e esse tal reitor Beltrano, vamos dizer que esse fulano de tal ele tenha doutorado, certo? E o reitor Beltrano ele é professor também. Só que, como doutor e professor são títulos acadêmicos, esses títulos devem ficar colados ao nome da pessoa. Então não posso dizer doutor, superintendente fulano de tal. Superintendente não pode estar colado ao nome da pessoa e doutor distante, que é título acadêmico. Da mesma forma, professor. Então o correto é isso aí, olha, que eu coloco aqui embaixo. Superintendente, doutor, fulano de tal. Superintendente, doutor, fulano de tal. Aí sim, né? Doutor colado ao nome da pessoa e magnífico reitor, professor Beltrano. Isto é, ao lado do nome da pessoa, professor. Aí, como eu já tinha dito, a observação, a lei orgânica da magistratura adota para o cargo de juiz o título doutor. Deste modo, deve-se dizer doutor, juiz, fulaninho de tal. Né? Expressões de tratamento. Olha, pessoal, é o seguinte, entende? Todo pronome de tratamento é um pronome gramaticalmente falando de terceira pessoa. Gramaticalmente falando. Isso significa o quê, Tiago? Significa que qualquer palavra que se refira a um pronome de tratamento deverá ficar na terceira pessoa. Qualquer palavra que se refira a um pronome de tratamento deverá ficar na terceira pessoa, certo? Então, eu pego um pronome de tratamento que é mais fácil. E qualquer outro pronome de tratamento vai funcionar da mesma forma. O pronome você. Olha, eu vou colocar aqui o você e o verbo estudar. Você estuda português. Tudo bem? Observa que o verbo estudar ficou na terceira pessoa. É como se eu tivesse dito ele estuda. Veja, a conjugação é a mesma. Você estuda, ele estuda, certo? Isso significa que, gramaticalmente falando, o pronome você é um pronome de terceira pessoa. Só que discursivamente, o pronome você é de segunda pessoa. Como assim? Discursivamente, na hora do papo, na hora do discurso. Eu, Tiago, represento a primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou falando neste momento. Mas eu estou falando com quem? Com você. Você representa a segunda pessoa. A pessoa que fala é a primeira. A segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo. Você é a pessoa com quem eu falo. E terceira pessoa, a pessoa de quem eu falo. Ele, ela, a pessoa de quem eu falo. Então, discursivamente, o pronome de tratamento é de segunda pessoa, certo? E gramaticalmente falando, o pronome de tratamento é de terceira pessoa. Tudo bem? Então observa, eu tenho aí, olha, as expressões de tratamento são discursivamente da segunda pessoa discursiva. A pessoa com quem se fala, isto é, a pessoa com quem se fala. Porém, gramaticalmente, a concordância do verbo será sempre feita na terceira pessoa. Então tá aí. Vossa Excelência conhece o processo. Vossa Senhoria pertence ao grupo. Vossa Santidade é bem-vindo ou bem-vinda. Olha, a concordância aí pode ser bem-vindo ou bem-vinda. O mais adequado seria dizer bem-vindo, né? Já que eu estou tratando do Papa. Né? É a famosa silepse, silepse de gênero. Né? Então, apesar de Vossa Santidade ser um pronome de tratamento, né, feminino, eu tenho aí um elemento que vai ficar no masculino, né? Apesar de que pode ficar no feminino também.
Vamos lá. Quando se fala... Isso é muito importante. Olha, veja. Faz de conta que eu estou conversando com o meu diretor aqui, né? Meu diretor é praticamente um deputado para mim, né? Deputado. Deputado, tá aqui. Meu deputado. E aí, qual é o pronome de tratamento utilizado para deputado? Vossa Excelência. Na verdade, Vossa Excelência é um pronome de tratamento usado para qualquer alta autoridade. Qualquer alta autoridade eu tenho pronome de tratamento. Então vamos lá. Quais são as altas autoridades? Deputado, prefeito, governador, senador, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros, certo? Todos eles representam altas autoridades, além dos mais altos cargos dos poderes militares. Por exemplo, para a Marinha, o mais alto cargo é almirante, e almirante é chamado de Vossa Excelência. Para o Exército, o mais alto cargo é general, e na guerra ele é chamado de marechal, tudo bem? Mais alto cargo aí, Vossa Excelência. E para a Aeronáutica, o mais alto cargo é brigadeiro, e aí Vossa Excelência também, tudo bem? Então eu estou aqui com o meu diretor, que é o meu deputado, e aí eu vou conversar com ele. Como eu estou conversando com ele, na formação do pronome de tratamento eu utilizo o pronome vossa. Então, meu diretor, Vossa Excelência já assinou o documento? Vossa Excelência já assinou o documento? Eu estou conversando com o diretor. Vossa Excelência já assinou o documento? Né? Mas vamos dizer que eu vou conversar agora com a secretária do meu diretor, certo? E aí eu vou perguntar a ela se o meu diretor já assinou o documento. Vou perguntar a ela da seguinte maneira: secretária, Sua Excelência já assinou o documento? Eu estou perguntando a ela se o meu deputado aqui assinou o documento, certo? Quando eu converso diretamente com a pessoa, independente se é um deputado, se é um rei, se é um príncipe, se é um reitor, independente, né? Eu vou utilizar sempre vossa antes do pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Magnificência, né? Então, sempre eu vou utilizar o pronome vossa na formação do pronome de tratamento. Se eu estiver tratando a respeito da pessoa, e não falando com a pessoa, na formação do pronome de tratamento, eu vou utilizar sua. Sua Excelência, Sua Majestade, Sua Santidade, né? Sempre assim. Tudo bem? Então observa no slide. Quando se fala com a pessoa, usa sempre vossa para iniciar o pronome de tratamento quando se fala a respeito da pessoa. Quando se fala a respeito da pessoa, usa-se sua, né? Então quando se fala com a pessoa, vossa, quando se fala a respeito, sua. Então, falando com o presidente da República, imagino que eu estou falando com o presidente da República. Vossa Excelência foi injusto nesse processo judicial. Imagina que eu dissesse isso, certo? Ou com o juiz, né? Parece mais uma frase para um juiz isso aí. Falando com o juiz. Juiz também Vossa Excelência, certo? Falando sobre o Papa, Sua Santidade estará no Brasil em 2013. Né? Imagina, isso aí foi uma frase antiga. Sua Santidade estará no Brasil em 2013. Então, Sua Santidade, porque eu estou falando a respeito do Papa. Né? Ou estará, ou esteve no Brasil em 2013, né? Só para adequar ali ao nosso contexto. Beleza? Então vamos lá. As formas de tratamento mais usadas são você, que é um pronome utilizado para pessoas comuns, certo? Então você aí, para pessoas comuns. Senhor, senhora, para um tratamento respeitoso, né? Vossa Senhoria, tratamento cerimonioso de pompa, como eu sempre digo, né? Vossa Excelência, para as altas autoridades, eu já falei isso para vocês, como funciona. Vossa Eminência, esse é um pronome de tratamento utilizado para cardeais. Quem são os cardeais, Tiago? O posto máximo, eles representam o posto máximo da Igreja Católica, abaixo apenas do Papa, né? Na verdade, os cardeais são eles que... Deixa eu fazer uma comparação aqui. Os cardeais são como ministros, né? Eles
levam a lei até o presidente, né? Criam, né? Elaboram leis, né? Ou eles mandam praticamente, mas quem vai assinar, quem vai aprovar tudo é o Papa, né? É como presidente. Para tudo ser aprovado tem que passar pela assinatura do presidente, né? Então o Papa da mesma forma. Então o Papa é o posto máximo da igreja, né? Abaixo apenas os cardeais aí vêm abaixo do Papa, né? Beleza. Vossa Alteza para príncipes, princesas, duques e duquesas, né? Por exemplo, o príncipe William da Inglaterra, quase que sai Inglaterra, o príncipe William da Inglaterra é Vossa Alteza. E a mulher dele? É Kate Winslet, eu acho que é o nome dela, não lembro o nome. Middleton. Kate, essa aí é uma atriz, né? O nome que eu dei, Kate Winslet. Middleton, eu acho que é isso, não lembro. Ela não é princesa, ela é duquesa, porque ela não nasceu na família real, ela não tem sangue azul, né? Então, mas mesmo assim ela é chamada de Vossa Alteza, né? Vamos lá. Vossa Santidade para o Papa, tudo bem? Vossa Magnificência para reitores de universidades. Vossa Majestade para reis e rainhas, certo? Bom, e algo muito importante é o seguinte, o tratamento excelência se aplica abreviado aos altos representantes dos poderes públicos, né? Então, se aplica abreviado. Então, ministros, senadores, deputados, oficiais generais, governadores, desembargadores, juízes, prefeitos e também a presidentes de associações. Então, o tratamento excelência se aplica abreviado. Então, Vossa Excelência, eu vou abreviar se eu estiver fazendo referência a todos esses aí. Na verdade, eu só não posso abreviar, e a gente vai ver isso daqui a pouco, para os 3 chefes do poder. Isto é, presidente da República, presidente do Congresso e presidente do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Vamos lá? Essa é uma observação importante, os possessivos seu e sua e as variações pronominais o e lhe não podem ser usadas para se fazer, né, referência aos tratamentos de excelência e eminência. Então, sempre que você utilizar Vossa Excelência e Vossa Eminência, você não pode utilizar seu, suas, o, a, os, as, e lhes, que são pronomes. Você não pode utilizar. Então, observa. Remetemos em anexo para... remetemos em anexo para exame de Vossa Excelência. Certíssimo. Mas o que é que eu não posso dizer? Remetemos em anexo para seu exame. Aí eu não posso. Certo? Não posso de maneira alguma. Eu vou até cortar aqui para você ver. Olha, cortei, bonitinho. Próximo. Aproveitamos o ensejo para informar Vossa Excelência. Tudo bem, mas eu não posso dizer para informar-lhe. Não posso. Errado. Isso quando forem os pronomes Vossa Excelência e Vossa Eminência. Tudo bem? Beleza? Então, olha, o tempo correu, né, nessa aula, nesse primeiro bloco. Eu preciso encerrar esse primeiro bloco e nós voltamos com mais informações sobre redação oficial no nosso próximo bloco. Pra frente, concurseiro!